2. É inconstitucional a remoção ou suspensão de perfis de usuários, exceto 1. Quando comprovadamente falsos, seja porque relacionados à pessoa que efetivamente existe, mas que, ao saber da falsidade, denuncia com a devida comprovação que não utiliza ou não criou aquele perfil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, fez um longo voto, um longo discurso, se estendeu bastante para falar coisas que parecem óbvias, mas que deixou o STF em mais lençóis. Segundo o Metrópolis, depois do discurso do André Mendonça, alguns ministros pensam em até rever os seus votos. O que disse o André Mendonça? No final da leitura do voto dele, no julgamento sobre a regulação das redes sociais, o ministro apresentou 7 pontos que compõem a tese da decisão dele. Ele votou pró-Constituição. Alguns jornais vão dizer que ele votou pró-Big Tech. Não, ele votou pró-Constituição. Deixou muito claro que é inconstitucional a suspensão e remoção de perfis. Isso foi um recado muito duro a Alexandre de Moraes, na semana em que ele removeu os perfis da Carla Zambelli de parentes, da mãe, do filho. E o Moraes e o André Mendonça também deixou bem claro que esse tema específico sobre regulamentação das redes sociais cabe ao Congresso Nacional. Mas claro, que ele disse que sim, pode haver novas atualizações no que diz respeito à lei do Marco Civil, mas deixou e pontuou: regulamentação das redes sociais cabe ao Congresso Nacional, e falou sobre que é sim possível e é direito do cidadão brasileiro duvidar de Deus e até das urnas eletrônicas, do sistema eleitoral como um todo. Foi o que disse o André Mendonça. E foi um discurso muito duro, que deixou os ministros cada vez mais assim, pisando em falso, pisando em ovos. A gente vai ver agora o discurso do ministro. Diante da vastidão do universo de serviços e aplicações de internet abarcadas pelo artigo 19 do Marco Civil, entendo necessário conferir interpretação conforme a Constituição ao aludido dispositivo, de modo a fixar as seguintes teses. 1. Serviços de mensageria privada não podem ser equiparados à mídia social. Em relação a tais aplicações de internet, prevalece a proteção à intimidade, vida privada, sigilo das comunicações e proteção de dados. Portanto, não há que se falar em dever de monitoramento ou autorregulação na internet. 2. É inconstitucional a remoção ou suspensão de perfis de usuários, exceto 1. Quando comprovadamente falsos, seja porque relacionados à pessoa que efetivamente existe, mas que, ao saber da falsidade, denuncia com a devida comprovação que não utiliza ou não criou aquele perfil. Também falsos porque relacionados à pessoa que sequer existe, fora do universo digital, os chamados perfis robôs. Também só se admitiria a remoção de perfis quando o próprio perfil tem como objeto direto a prática de atividade em si criminosa. Aqui faço apenas uma distinção. Na avaliação de casos de corrupção, a discussão doutrinária sobre o quantitativo que deve ser objeto do perdimento dos bens, ele passa por uma teoria que permite o desconto dos custos lícitos diretos havidos na atividade. Exemplifico. Se uma empresa é aberta para traficar drogas, a atividade dela em si é ilícita. Então, nesse caso, se admitiria o bloqueio, o cancelamento do perfil. Mas se nós temos, como é a situação da corrupção, onde a atividade em si é lícita, o fornecimento de equipamentos, de materiais, construção de obras, mas há um ilícito na prática de uma atividade que em si era lícita, eu permito
que o infrator desconte os custos lícitos. Se ele construiu a obra, por exemplo, que ele efetue o desconto do material da obra, de pagamento de funcionários. Então, eu dou um tratamento diferenciado. Aqui eu parto da mesma essência. Se o perfil tem como objeto o ilícito em si, eu elimino. Se o objeto do perfil em si não é a atividade ilícita, mas se pratica um ilícito no âmbito da manifestação, eu não autorizo, eu considero inconstitucional a suspensão ou remoção de perfis. Em terceiro lugar, as plataformas em geral, tais como mecanismos de busca ou marketplaces, têm o dever de promover a identificação do usuário violador do direito de terceiro. Observado o cumprimento da referida exigência, o particular diretamente responsável pela conduta ofensiva é quem deve ser efetivamente responsabilizado via ação judicial contra si promovida. 4. Nos casos em que admitida a remoção de conteúdo sem ordem judicial, seja por expressa determinação legal, ou conforme previsto nos termos ou condições de uso das plataformas, é preciso assegurar a observância de protocolos que assegurem um procedimento devido, capaz de garantir a possibilidade do usuário, 1. Ter acesso às motivações da decisão que ensejou a exclusão do conteúdo, 2. Que essa exclusão seja feita preferencialmente por ser humano, admitindo-se o uso excepcional de robôs de inteligência artificial no comando da exclusão. 3. Que se possa recorrer da decisão de moderação. 4. Que se obtenha resposta tempestiva e adequada da plataforma, dentre outros aspectos inerentes aos princípios processuais fundamentais. Quinto item da tese. Aqui a responsabilidade por atos de terceiros, excetuados os casos expressamente autorizados em lei. As plataformas digitais não podem ser responsabilizadas pela ausência de remoção de conteúdo veiculado por terceiro. Aqui eu incluo, dentre desses conteúdos que já estão autorizados em lei, situações que envolvam interesses de crianças e adolescentes, com base no EC e vários dispositivos a eles relacionados, como pornografia infantil, qualquer coisa dessa natureza. As questões das bets, como já fiz referência, e a própria disposição do artigo 21 do Marco Civil da Internet. Então, excetuados os casos autorizados em lei, as plataformas digitais não podem ser responsabilizadas diretamente pela ausência da remoção de conteúdo veiculado por terceiro, ainda que posteriormente venha o judiciário a determinar a necessidade dessa remoção, aí incluídos os ilícitos relacionados à manifestação de opinião ou de pensamento, ou seja, não é possível responsabilizar, à luz do que eu tenho defendido, a responsabilidade direta da plataforma, sem prévia determinação judicial, quando se está diante de ilícito relacionado à manifestação da opinião ou do pensamento. Agora, vou falar da responsabilidade própria das plataformas. Isso, André, me permitiria uma parte? Se eu entendi bem, Vossa Excelência, em um momento do seu voto, chega a equiparar as plataformas a veículos de comunicação social, inclusive fazendo referência ao artigo 226 e seguintes. Nós já decidimos, inclusive, a responsabilidade dos veículos de comunicação social por conteúdo de terceiros. Então, Vossa Excelência equipara, mas não a esse ponto, é isso? Eu entendo que, nesse caso específico, não. Nós não temos uma legislação específica, nós podemos até debater depois as outras hipóteses. Mas, por exemplo, nós fizemos várias ressalvas de conteúdos que são enunciados ao vivo,
que depois você precisa ter uma regulamentação, uma decisão específica para aquela retirada. No caso das plataformas, há uma lei específica, o artigo 19. Então, eu estou preservando a essência do 19. Não estou dizendo que é o melhor remédio. Aliás, eu proponho uma autorregulação regulada, onde eu tenha maiores mecanismos para depois auferir essa responsabilidade, não em função da remoção ou não remoção, mas do descumprimento dos próprios normativos que estão estabelecidos. Então, nesse caso específico, eu mantenho o artigo 19. Perfeito. É que eu tinha, na verdade, uma compreensão até similar de Vossa Excelência, mas talvez se aproximando, no mínimo, as plataformas dos veículos de comunicação social. Eu nem me fecho, ministro Zanin, antecipando também, até porque haverá uma sequência mas o meu entendimento a priori é de que os marcos legais hoje estabelecidos são esses 3 que eu encontrei, né? Responsabilidade própria. Há possibilidade de responsabilização por conduta omissiva ou comissiva própria pelos descumprimentos dos deveres procedimentais que lhes são impostos pela legislação, aí incluída a obrigação de aplicação isonômica em relação a todos os usuários das regras de conduta estabelecidos por seus termos e condições de uso, os quais devem guardar conformidade com as disposições do Código de Defesa do Consumidor e com a legislação em geral. E B, a adoção de mecanismos de segurança digital para evitar que as plataformas sejam utilizadas para a prática de condutas ilícitas. Então, está correlacionado também com aquele ilícito em si mesmo, né? E, por fim, 7, em observância ao devido processo legal, a decisão judicial que determinar a remoção de conteúdo deve apresentar fundamentação específica e, ainda que proferida em processo judicial sigiloso, deve ser acessível à plataforma responsável pelo seu cumprimento, facultada a possibilidade de impugnação.